E essa primeira live não poderia ser diferente, né? Estou eu, o Dodó, aqui de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, e junto comigo está aí o André, lá em Aracaju. Diga lá, André, como é que estão as coisas aí? Olá, pessoal. Pois é, Dodô. Estamos aqui mais uma vez conversando e mostrando para todo mundo, para toda a família aí, um pouco mais, né, matando as curiosidades aí sobre as nossas descobertas aí no meio da família. É. E quando você fala em descoberta, né, André, acho que uma coisa interessante aí para resgatar um pouco, o pessoal entender, como é que nós começamos, né, rapaz? Porque tem hora que eu fico olhando assim, vamos contar no dedo aqui, olha. No meu caso, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Está por, vamos dizer assim, completando não, está por menos de 8 meses. Quer dizer, no meu caso aqui, 8 meses atrás, não estava existindo nada disso. Não tinha nada, absolutamente nada. Eu tinha apenas uma vontade que estava assim meio que tinha hora que aflorava, tinha hora que não, né? Eu já tinha pensado nesse nome Caixa de Coisas, né? Mas com um propósito também de fazer o que está sendo feito hoje, mas com outros propósitos, não especificamente com o que a gente está fazendo hoje, né? E aí, de repente, eis que surge, assim, no final de dezembro, eu recebo um vídeo, né, pelo celular, um vídeo que o André se apresenta pela primeira vez. Eu vejo a imagem do André Luiz, né, se dizendo bisneto de um tio meu, Rosendo Narciso da Silva. Conta aí, André, como é que você chegou nesse... Explica para o nosso povo aí como é que você chegou nesse ponto aí que aconteceu no final de dezembro de 2023. Tudo começou, Dodô, com o desejo que minha mãe tinha de encontrar familiares daquela parte de irmãos de meu bisavô, que é avô dela também, né? Estávamos sem notícias, a família da gente não tinha conhecimento há muitos anos. Um deles era mais de 50 anos, outro também nessa faixa, e do meu bisavô Rosendo Narciso, a família não tinha notícias há 82 anos. Não é pouco tempo, é 82 anos mesmo. E, e aí aconteceu, né? Deus deu a graça aí de minha mãe encontrar um desses tios, e a outra bisavó, aliás, a outra tia, foi um parente, um neto dela que encontrou a gente. E aí eu pensei, por que não, então, pesquisar também sobre a família, né? Os familiares de meu bisavô Rosendo Narciso. Porque o Rosendo, ele morreu cedo, em 1948. Ele faleceu aos 40 anos. E desse tempo para cá, a gente não tinha nenhuma informação, quem eram os irmãos dele, quem era... Né? Muita informação a gente não tinha. Não foi passado para a gente. Tínhamos poucas informações, aliás, né? As informações que a gente tinha era uns 3 irmãos que minha tia, irmã Gema, sabia, né? A minha avó também. Mas só isso, só sabia do nome desses 3 irmãos do meu bisavô, mas não sabia onde eles estavam, não sabia nada. Você E está se aí, referindo a irmãos do Rosendo? de Rosendo Narciso, Irmãos dele. né? Então, quando você está E falando aí que a sua mãe localizou alguma coisa aí, não era da parte do Rosendo, não era da parte do Narciso, Nunes, Anacleta e Vicência, né? Era de outra parte. até então não era, né? Era família diferente. Era o que a gente tinha esse conhecimento. Não era família, assim, primos, né? Não tínhamos esse conhecimento, além disso. Então, eu comecei a pesquisar pelo nome de Rosendo Narciso e encontrei vários Rosendo por aí na árvore genealógica, aqui no Family Search, aliás. E passei mais ou menos um mês e meio por aí procurando
ativamente aí por essas informações, né? Alguma informação que me levasse a encontrar algum parente de meu bisavô, Rosendo Narciso. Então, aconteceu que, meados de novembro de 2023, na segunda quinzena, eu encontrei um registro que foi do casamento de Francisco Narciso, sendo filho de Narciso Nunes. Como eu já sabia que o pai de Rosendo se chamava Narciso Nunes, aí uma primeira informação muito importante eu encontrei, né? Então, eu entrei em contato com alguém que postou essa informação na plataforma, que é a Diciane, né, nossa prima. Eu entrei em contato com ela. E aí eu fiz algumas perguntas para checar, né? E aí ela disse. Né, a gente foi conversando e percebemos que se tratava realmente de um irmão de Rosendo Narciso. Que era Né? o Francisco, pai da Dicione. Francisco, exatamente. Esse contato você conseguiu através da plataforma Family Search. Não foi pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, não. Não, foi por essa plataforma aqui, né, que a tela está até compartilhada, é a plataforma do Family Search. Né? E aí a gente foi conversando, só que desse ano não... André, deixa eu te perguntar Sim. então uma coisa, quer dizer que a Dicione também estava usando essa plataforma? Estava. Não tinha muita informação postada por ela, né? Ela postou o que estava ao alcance dela, né? A informação que ela tinha, que era muito pouco. Acho que é mais precisamente só sobre esse registro que era do casamento do pai dela, né? Mas aí você conseguiu localizá-la, começou a conversar com ela aí já por rede social, no caso. Passamos alguns dias e eu naquela grande ansiedade, poxa, eu procurei tanto, né? E foi natural a minha ansiedade para ter mais informações, cada vez mais. Tinha quanto tempo, André, que você já estava procurando, assim, antes de encontrá-la Porque você disse que, por várias vezes, né, achava um nome, mas era um nome Rosendo, mas era outro Rosendo, né? Inclusive, isso está num vídeo já aqui que nós postamos no canal Caixa de Coisas, né? Era outro Rosendo. Você tem ideia de quanto tempo tem que na verdade começou com a sua mãe, né, com a Maria Lourenço? Eu acho que já vinha 1 ano e meio, mais ou menos, mas eu não procurava assim muito a fundo, né, ativamente. Foi a partir do momento que a gente conseguiu descobrir a família de um outro irmão, de outro bisavô meu, José Domingos. A gente descobriu, no caso, o irmão dele, que é Raimundo Domingos, que já fazia mais de 50 anos que a gente não tinha qualquer informação, não sabíamos onde estava esse povo, né? A única informação... Sim, esse seria quem, André? é o Raimundo Domingos, que a única informação que a gente tinha era que eles tinham ido embora para o Paraná, saído do Ceará rumo ao Paraná, o Raimundo Domingos, no caso, e pronto, perdemos os contatos aí depois de um tempo, né? Quando eu digo... Esses seriam seus bisavós, no caso, por parte... Esse Raimundo Domingos, que foi para o Paraná, ele é irmão de José Domingos. José Domingos é o meu bisavô por parte de minha mãe. Ah, sim. Porque o Rosendo já seria mais a linha que vem, vamos dizer assim, na parte do seu pai, né? Seu pai Getúlio, que é filho da Maria Estela. Maria Estela, que é filha do Rosendo, né? Para o pessoal entender bem aí, quem está nos assistindo. A minha avó, Maria Estela, filha de Rosendo, é filha também de Maria Domingos, né? No caso, Maria Domingos casada com Rosendo. E essa Maria Domingos é irmã também do José Domingos, meu bisavô. Ou seja, meus dois bisavós, um por parte de mãe e outro por parte de pai, são irmãos, no caso. Perfeito. Né? Mas o que Então, você estava procurando era uma outra linha, né?
eu estava procurando pelo outro irmão desses dois bisavós. E aí Maria Domingos, você localizou a localizei. Dicione. Nessa Sim, procura que você estava de um não, lado, não, não. Primeiro eu encontrei o Raimundo Domingos, irmão dos meus dois bisavós. E a alegria, a festa foi grande, porque a gente encontrou muita gente que a gente queria muito. Isso nos animou muito, a ponto de eu também resolver procurar mais a fundo, mais ativamente pelo meu bisavô, Rosendo Narciso. entendi. Quer dizer, você primeiro achou É, a o linha Raimundo, que vem, Raimundo, que é de um lado. Depois exatamente. isso te motivou a sair procurando pelo lado do Rosendo também. E foi assim, um perto do outro. Em setembro eu achei o Raimundo, e em novembro eu achei a família de meu bisavô Rosendo. Né? Através da Dicione. Foi, através do Diciane. Diciane foi o primeiro contato aí, né, do lado do Rosendo. E o que é mais interessante disso, aliás, não foi de imediato que a gente descobriu também o grau de parentesco de Rosendo com a família do Domingos. Não foi rápido. Foi no destrinchar aí dessa família, destrinchando aí os parentescos, né? Subindo nos antepassados, aí a gente descobriu também que eles eram primos, ou seja, o Rosendo Narciso era primo também de Maria Domingos, sua esposa. Não sabíamos. Até então não sabia, achava que eram de Não, famílias diferentes, então. exatamente, não sabíamos, né? Não Então isso foi sabíamos. descoberto quando, André? Que descobriu que o Rosendo, no caso o meu tio Rosendo, irmão da minha mãe, que isso é uma outra história, né? Nós vamos entrar nisso aí depois. Quando foi que vocês descobriram, então, que o Rosendo, na verdade, ele era primo Primo, né? da esposa Então, dele, para da Maria Domingos, Maria Domingos? para responder essa pergunta, eu vou ter que dar continuidade aí na parte das conversas que eu tinha com o Diciane. Ah, beleza. Aconteceu que o Diciane não tinha tanto conhecimento assim vasto sobre os parentescos, né? Aí ela disse: fale com o Dodó, vou passar o contato dele, ele é primo da gente, porque ele conhece muito. Então eu comecei a falar com você, foi quando eu mandei aquele vídeo, né? Eu estava em Juazeiro. Você estava em Juazeiro, mandou um vídeo para mim dizendo, né? Olha, eu sou Foi, bisneto do isso. Rosendo Narciso e tal, né? E aí, conversando com você, né? Foram muitas conversas aí, alegria imensa. Verdade. Você dizendo que era filho de Mariana Cleta e que ela casou com... Como era o nome do pai? Tem um branco aqui agora. Da Maria Anacleta, José Agostinho da Silva. José Agostinho, e que José Agostinho era filho de Antônia. E Agostinho José da Silveira. Isso. Aí, quando chegou em Agostinho José da Silveira, foi que a gente foi começando a perceber que tinha alguma parentesco a mais. Eu pensava, poxa, a gente é primo de Dodó só pela parte do Rosendo. Minha mãe achava que você não era primo dela, viu? Mas ela dizia, mas Dodó é primo só de você e de seu pai, porque são netos e bisnetos de Rosendo, né? E eu não sou, eu não tenho nada a ver com Rosendo, eu sou de José Domingos. Mas aí, quando a gente foi pesquisando e encontrando os antepassados um pouco mais para cima, descobrimos que o seu avô, Agostinho Agostinho José José da da Silveira. Silveira, Por parte do meu pai, no caso. isso, é irmão da mãe de José Domingos. Que é a Maria José da Silveira. Então, a gente descobriu a partir daí que você também tinha um parentesco com minha mãe, não era só com meu pai, é com minha mãe Rapaz, também. que loucura, né? É. Eu só consegui entender isso, André, bem depois, viu? Naqueles primeiros contatos que nós tivemos lá com você em Juazeiro, que você me passou o vídeo, e depois, coincidentemente, aquilo foi próximo do período natalino, né, de 2023, e Sim. eu estava com uma viagem marcada para ir para a Serra, que é na Grande Vitória, no Espírito Santo, Foi, eu lembro. passar o Natal na casa do irmão da minha esposa, Lúcia, né? Nessa ida, eu estava programado dar uma passada na casa do meu irmão mais velho, Agostinho José Neto, né, que muitos conhecem pelo nome de Totô, pelo apelido de Totô,
e ele tem uma caixa de informações dos nossos parentes, né, de antigamente. E lá, quando eu encontrei com ele, na casa dele, disse a ele o que estava acontecendo, né? Isso foi poucos dias depois, eu me lembro que você me passou o vídeo, e poucos dias depois eu estava indo, na ida para Vitória, eu já estava programado, dar uma passada, ele estava morando em São Gonçalo, na região do Grande Rio, e ali, então, eu conversando com ele, falei assim, olha, o Mano Velho, eu brinco, chamo ele de Mano Velho, porque é meu irmão mais velho, de 91 anos, eu disse, Mano Velho, tem um rapaz lá de Juazeiro, ele nasceu em Aracaju e está morando em Juazeiro, ele é bisneto do nosso tio Rosendo. E aí ele ficou me olhando e começamos a trocar informações também. Foi onde ele entrou na jogada também, né? Foi muito interessante. Depois de tudo isso, né, tudo foi muito, muito rápido, né, André? Foi uma gama enorme de informações que foram pipocando, aí veio a questão do grupo. Já estava formado aquele grupo no WhatsApp, o grupo Família Narciso? Não, né? Não, ali, a partir do momento que a gente começou a descobrir vocês, eu criei o grupo e fui colocando. Você foi o primeiro a entrar, né? Porque Você, a partir dali, pelos contatos que eu tinha, né, com os familiares da sim, família Narciso Nunes, né, que estão hoje, assim, uma grande parte deles no Maranhão, né, que foi crescendo. Porque é interessante as pessoas entenderem em que o pessoal da família Nunes, né, que foi para o Maranhão, embora eu não conheça pessoalmente muitos deles, e aí tem uma chave em toda essa história, né, André, que eu me lembrei agora. Quando a Dicione passou meu contato, alguém pode perguntar assim, mas por que a Dicione passou o contato, já que a Dicione mora no Paraná e o Dodó mora no estado do Rio, né? É sim, porque há 8 anos atrás eu estive num aniversário da hoje falecida tia Bastinha, uma das irmãs do Rosendo, uma das filhas do Narciso Nunes da Silva, e naquela oportunidade, o aniversário dela foi lá em Conceição do Jacuípe, popularmente chamada de Berimbau, uma cidade pequena que tem exatamente a ela aí, na região pertinho de Feira de Santana, né, questão de poucos quilômetros, 4, 5 quilômetros de Feira de Santana, ali entre sim, Feira de Santana e Salvador. E a família numerosa, e no aniversário da tia Bastinha, nós tivemos a oportunidade, quando eu lá estive com a minha esposa, teve lá também o meu irmão mais velho, né? E lá a Dicione foi também. A Dicione estava com o filho dela, inclusive, lá no aniversário de Abaixinho. Lá eu fiquei conhecendo alguns dos irmãos dos meus tios, que são os irmãos da minha mãe, consequentemente, irmãos do Rosendo, a própria Bastinha, né? Que é a minha tia aniversariante, sim. e alguns que estavam vindo do Maranhão, né, com muitas informações. Naquela época veio o tio Domingos, que faleceu recentemente, né? Não sei se tem alguma imagem dele aí, né, André? O tio Domingos, tia Francisca, com algumas pessoas, né? O Raimundo Pesqueiro, várias pessoas da região do Maranhão, né? Tanto de São Luís quanto de Imperatriz, como é o nome do outro lugar lá? Baixão da Lagoa, de toda aquela região, tá aí, né? Esse aí é o tio Domingos, né? Daquela Tá. região que estavam naquele aniversário. Isso 8 anos atrás, no caso, tem que dar aí 2016, né? 2016. Nessa festividade, tinham mais de 100 pessoas lá no aniversário da tia Bastinha, né? Foi uma festa. Então, eu me lembro assim que não deu assim para a gente conversar com muito, porque é aquela coisa, né? Os jovens, adolescentes, no caso os netos, bisnetos, né? Dessa turma aí, da tia Bastinha, e estavam lá no aniversário. E eu tive a felicidade, rapaz, não sei, me deu um estalo lá, é Deus mesmo. Eu peguei um papel, tenho até esse papel aqui ainda em casa, um papel maço grandão lá que eu consegui lá com as filhas, arrumaram lá um papel e eu falei assim, poxa, eu vou começar a gravar. E comecei a gravar áudios, sem o pessoal saber.
sabe? Eu colocava assim, começava a conversar lá com o pessoal que estava lá, com o tio Domingos, começava a conversar com a tia Bastinha, com a tia Francisca, né? A tia Francisca tinha muita informação, e comecei a perguntar. Me lembro, inclusive, que num desses áudios lá, quando eu perguntava do tio Domingos, mas ele falava dos irmãos, né, dos filhos do Narciso Nunes da Silva, com a Vicência Maria da Conceição, e com a Anacleta Antônia de Jesus, que foi a primeira esposa do Narciso Nunes da Silva. Eu me lembro até que quando eu falei no nome Rosendo, eles não, Rosendo, com aquele jeitão dele, não tem informação, não, ele saiu muito cedo, foi para Alagoas, e aí depois se perdeu. Mas eu obtive assim, muitas informações e eu gravei alguns áudios, e nós fizemos o desenho de uma árvore, assim, meio no rabisco lá de uma árvore genealógica, né? Sim. E então eu guardei muitas informações. E quem estava lá também, assim, com muita, ansiosa, com muita informação, foi exatamente a Dicione, que ajudou muito vamos dizer, nesse momento de pesquisa, que foi assim, uma correria, já tinha gente saindo para viajar, no dia seguinte a gente já se deslocando para aeroporto, pegando carro para sair, e a gente lá tentando obter algumas informações da família, né? A Dicione, eu me lembro, sempre assim, muito empolgada com tudo aquilo que estava acontecendo, e nós fizemos, então, esse levantamento. Então, acho que é importante estar explicando isso aí para o pessoal, porque a Dicione passou essas informações, porque, embora ela não tenha ficado com um registro, com áudios e com alguma coisa escrita das informações que rolaram lá nessa festa de aniversário da tia Bastinha, ela foi assim uma peça fundamental, né, na coleta de informações junto ao tio Domingos, a própria tia Bastinha, aniversariante, né, e todo esse pessoal. Daí, então, ela ter feito essa indicação, vamos dizer assim, né, de que eu tinha assim, algumas coisas guardadas aqui. Muitas descobertas aí. A gente ainda tem muita gente que a gente não conhece ainda, viu? Porque eu saí do Ceará para vir aqui para a região sudeste do país muito novo, 2 anos e meio de idade. Então, tudo aquilo que eu sei dos nossos familiares, né, é assim, a partir de informações dos meus irmãos mais velhos, sobretudo o Agostinho José Neto, né, o Totô, a Vicentina, que também assim, é uma das minhas irmãs mais velhas, a minha madrinha novinha, né, que é apelidada de novinha, Sebastiana, que tem uma história aí que depois precisa destrinchar, porque ela é casada com um primo, né? É. E em outra oportunidade a gente vai também comentar sobre isso. Então, esse pessoal aqui andava me falando, mas eu sempre tinha na minha cabeça de que as minhas origens eram todas do Ceará, do estado do Ceará, lá da região do Cariri, por ali, que falavam muito, né? Baixio da Serra da Donana, que foi o lugar onde eu nasci, né? Jucás, Juazeiro, Crato, Barbalho, essa região ali. E lá nessa festa da casa da tia Bastinha, eu me lembro muito bem que uma das filhas da tia Francisca, que lá estava, quando eu encontrei com ela, já no aeroporto, na hora de embarcar, eu estava vindo para o Rio de Janeiro e eles indo para a Imperatriz, ela dizia, olha, eu falei assim, nossa, que festa bonita, não esqueço disso. Ela dizia assim, eu falei com ela assim, que festa bonita, né? Quanta gente, família vindo de todo lugar, como nós temos gente, parentes ali naquela região. Aí ela falou comigo assim, Dodó, você precisa ver no Maranhão. No Maranhão tem muita gente, tem muitos familiares. E aí que começou a cair a ficha de ver que eu, por exemplo, sou cearense, nós somos nordestinos, mas somos espalhados de diversos locais, não só do Ceará, e depois foi uma turma grande para o Maranhão, e lá tem muita gente que já nasceu no Maranhão, né? Filhos, por exemplo, no Tá. caso do próprio filhos e netos, né, do Narciso Nunes da Silva com a Vicência Maria da Conceição, que são meus avós, e também o pessoal que depois tem toda uma história desse pessoal que veio da região aí já é da região de Alagoas, né, André? Que vem de É. Craíbas e Arapiraca, dessa região. Isso, mais precisamente em Craíbas, né? Foi quase o ponto de partida foi ali em Craíbas. Antes de Craíbas, esse pessoal veio de lá de um lugar chamado Sítio dos Nunes.
lá em Pernambuco, entre Serra Talhada e Custódia, né? E foi em 1865 que o Manuel Nunes da Silva saiu do sítio dos Nunes rumo a Alagoas. Chegando em Alagoas, comprou umas terras lá e os parentes, os filhos dele, né, se multiplicaram por lá, e aí foi criado aí o vilarejo aí, Caraíba dos Nunes, chegando a ser município mais no futuro, né? Quando se Uhum. tornou município, passou a ser chamado de Craíbas, fica vizinho de Arapiraca. Bom, a gente vê que tem um leque enorme de informações de nossos familiares. Agora, acho que uma coisa interessante a ser colocada aqui nesse momento, André, que a gente está falando assim, nesse momento, falando assim, muito assim, uma coisa voltada para a família Nunes, né? Narciso Isso. Nunes, Vicência Maria da Conceição, mas é bom lembrar que o Narciso Nunes, né, com a Anacleta Antônia de Jesus, que foi sua primeira esposa, e a Vicência Maria da Conceição, que foi a sua segunda esposa, né, depois que ele ficou Sim. viúvo, ele se casou com a Vicência Maria da Conceição, eles têm um parentesco lá em cima, vamos dizer, lá em cima que eu digo assim, por causa de um tronco dessa árvore, né, que vai, vamos dizer assim, se juntar com o que nós chamamos hoje de família Domingos. Por isso você dizia agora há pouco, né, que depois descobriu que o Rosendo, na verdade, era primo da esposa, Maria Domingos. Né? E aí acho que seria até interessante colocar aí, André, aqueles casais que tem lá em cima, né, para o pessoal entender, onde tem a Maria José da Silveira, dá só uma focada naquele É, quadrante lá. Tá fácil? só para iniciar aqui, vocês veem aí na tela o Narciso Nunes casado com Vicência, né? A segunda esposa dele. Segunda esposa. Essa Vicência é filha de Ana Maria da Silveira e José Joaquim. Então, o que acontece? Eu vou entrar aqui no perfil de José Joaquim. Então, o que acontece? Ana Maria da Silveira e José Joaquim são os pais de Vicência, como vocês veem aí na tela, mas também de Maria José da Silveira. E Agostinho José da Silveira, aqui não temos a foto dele, né? Uhum. Mas o Agostinho José da Silveira, que é o seu avô de Dodó aí, como vocês veem, Agostinho José da Silveira, Maria José da Silveira, Vicência Maria da Conceição, João Batista da Silveira, que foi casado com Rosa Maria da Conceição. Rosa Maria, é bom a gente frisar assim, que o pessoal sempre fala muito, né? A chamada Mãe Rosa. Essa daqui. Isso. Então, Então, e quem são o, os irmãos aí, André? Só para o pessoal frisar aí, os irmãos Silveira, vamos chamar assim, quem são? pronto, João Batista da Silveira. João Batista da Silveira, Agostinho José da Silveira, Tudo tem o irmão. Agostinho Branco, também Agostinho Branco, né? Uhum. E depois a gente vai fazer umas pesquisas mais aprofundadas. Maria José da Silveira, Tudo irmãos. só está falando os irmãos. Vicência Maria da Conceição, Cândida Maria da Conceição, Olindina Maria da Silveira, José Batista da Silveira, Antônia Batista da Silveira e Olímpio José da Silveira. Todos esses são irmãos. Irmão. Agora, os cônjuges desses que você acabou de dizer aí também são irmãos, muitos deles, né? Mais precisamente, deixa eu posicionar aqui, Domingos José dos Santos, casado com Maria José da Silveira, era irmão de Antônia Maria da Conceição, que é sua avó, Uhum. e irmão também de Rosa Maria da Conceição. São 3 irmãos, casados com 3 irmãos. 3 É. outros irmãos. Né? Aqui o primeiro casal, o segundo casal, Agostinho e Antônio, e o terceiro casal, Domingos José e Maria José. São 3 irmãos que se casaram com outros 3 3 irmãos. irmãos. Nessa linha aí só tem esses 3 assim de irmãos casados com outros irmãos, né? Somente.
Então, o que aconteceu? No caso aqui de Narciso, ele casou com... Foi o segundo casamento aqui, Vicência e Maria da Conceição. O primeiro casamento de Narciso foi com a Anacleta Antônia de Jesus. E a mãe do Rosendo. Que é a mãe do Rosendo e a mãe de sua mãe, Maria Anacleta das Neves. Esse primeiro casamento só foram esses dois filhos, né? Rosendo e Maria Anacleta. Lembrando aqui, a Anacleta faleceu 24 horas, mais ou menos, né? Poucas horas depois que a minha, no caso, a minha avó... A sua mãe. A minha mãe nasceu, essa minha avó, Anacleta Antônia de Jesus, faleceu. Então, ela faleceu nova, muito nova. Se eu não me engano, aqui, é porque tinha que olhar aqui. Deixa eu ver se já está aqui a lista. O ano de nascimento de Anacleta Antônia foi 1893. 1893 para 1910... 17 anos. 17 anos. 17 anos, exatamente. 17. Eu até abri a calculadora aqui, mas nem precisa. 17 mesmo. Exatamente. Então, foi mais ou menos com essa idade que Anacleta Antônia faleceu, né? Morreu muito nova. E aí, depois disso, acho que uns 1 ano e meio, 2 anos, o Narciso casou com Vicência, né? Isso. Foi alguns anos depois que ele casou com a Vicência. E a Vicência, que era a irmã, então, lá do pessoal lá de cima, né? Lá de cima, não, do pessoal aí, Maria José da Silveira. Isso. E aí, entrando mais em detalhes aqui, Vicência, irmã de Maria José da Silveira, vocês podem ver aqui na árvore, que aqui mostra também vários filhos, né, com seus respectivos cônjuges. Isso da parte do segundo casamento de Narciso com Vicência. Exato. Então, o que acontece? Na verdade, era Agostinho José da Silveira que eu tenho que mostrar, né, para entender como é que você é primo de minha mãe também, por exemplo. Mas aí fica fácil, André, porque quando você mostra aí Maria José da Silveira e Domingos José dos Santos, esses dois casais aí, esses casais, né? Domingos José dos Santos, Maria José da Silveira, eles são irmãos do Agostinho José da Silveira e Antônia Maria da Conceição. Então, o Agostinho José da Silveira e a Antônia Maria da Conceição são meus avós paternos. E o Domingos José dos Santos e a Maria José da Silveira, que são irmãos desse casal, eles são, no caso, os bisavós, né, da sua mãe, Maria Lourenço. Exatamente. E toda a família Domingos. Tem muita gente da família Domingos, né, alguns deles aqui, morando aqui perto de nós, aqui em São José dos Campos, que são oriundos desse casal, Domingos José dos Santos. É isso que você está mostrando aí, né? Exatamente. Aqui eu mostro aqui a vocês o Rosendo Narciso com Maria Domingos. Exatamente. Maria Domingos é filha de Domingos José e a Maria José da José. Silveira. Né? E, no caso, a Maria Domingos... Que é a esposa do Rosendo. Ela é prima do seu pai. Prima legítima, né? Prima legítima do Prima meu pai. São filhos de irmãos. E está aqui. O seu pai, José Agostinho, e a sua mãe, Maria Anacleta. Exatamente. E aí, você jogando para o lado aí, vai chegar na Margarida, né? Tem a Margarida também, que são, no caso, primo, né, André? A Margarida já é filha de Domingos José e Maria José. Vou abrir aqui Exatamente. de novo a árvorezinha aqui. Margarida, deixa eu procurar aqui. Mais para a Aqui. direita. Isso, exatamente. Que é casado com José Ferreira da Silva, né? Quer dizer, Isso. ou seja, a Margarida, ela é prima do meu pai. Prima legítima. Ela é a filha mais nova de Domingos José e Maria José. E, além de ser prima do meu pai, no caso, ela é também cunhada, né, ou concunhada da minha mãe. Porque a minha mãe, o irmão da minha mãe era sim. Maria cunhada. Domingos.
Cunhada, a Maria Não, não, Domingos não é cunhada, é não, concunhada, chama-se é concunhada. cunhada. É. A Margarida, ela é irmã, ela era irmã da Maria Domingos, e a Maria Domingos era casada com o irmão da minha mãe. Verdade. Eu acho que... Bom, André, eu não sei, é muita Não é- informação, não sei se o pessoal, aí para a gente postando aí esse vídeo aí no canal, não sei se vai dar para a gente destrinchar, nós já estamos aí com mais de meia hora de live, né? E dá para a gente perceber e vamos deixar o pessoal bastante curioso aí com mais informações, porque são muitas informações É demais. para destrinchar aquilo que nós já estamos chamando de teia de aranha genealógica, né? Porque não é uma árvore genealógica, vê que são muitos parentescos. Alguma observação aí? Houve muitos casamentos de primos, né? É, só para mostrar aqui a foto de Raimundo Domingos, que foi o, o reencontro da família dele, dos filhos, netos, né, que a gente teve, que motivou as pesquisas também para encontrar familiares de Rosendo Narciso. Esse aqui, o Raimundo, que foi casado com Virgínia Costa dos Santos. Vocês encontraram ele, no caso, então? Encontraram familiares deles, André? Como é que foi essa história aí? Encontramos todos os filhos, né? Os vivos, acho que são cinco, se eu não me engano. E como é São que cinco. vocês encontraram esse pessoal? Eu fui pesquisando aqui na plataforma também. Eu encontrei o registro de casamento, o registro de casamento deles dois aqui, Raimundo e Virgínia. Uhum. E aí, do mesmo jeito, eu entrei em contato com a pessoa que tinha postado o registro, né? Você lembra quem foi? Você teria feito um contato aí? Porque o pessoal, esse pessoal aí tem lá o João Domingos, né? Que mora em Campo Mourão, no Paraná. Foi uma nora, alguém assim, de João Domingos. Foi uma nora de João Domingos. Aí você conseguiu chegar no João Domingos, que é o filho de Foi, Raimundo Domingos, então. exatamente. Só para É, relembrar, então, esse Raimundo Domingos, né? Amplia um pouco mais a tela aí, André. Ele é filho. ele é filho de Domingos José dos Santos e Maria José da Silveira, ou seja, ele é primo legítimo de seu pai, José Agostinho. Sim, e também ele é irmão da Margarida, é isso? Irmão de Margarida e irmão de Maria Domingos, que era casado com Rosendo, né? E Ah, de muitos outros, são muitos irmãos aqui dos Domingos. eu tenho certeza que o pessoal que vai estar vendo aí esse vídeo vai ver o vídeo uma vez, vai ver duas vezes, para começar a tentar entender. Você não acha? Verdade, verdade, Porque com é muita certeza. informação, fica meio confuso. Não, peraí, deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo entender, A olhando aí. gente, a gente não tem como mostrar todo mundo agora de uma vez, Não, porque não. é muita gente e deixaria confuso, porque É, é é bom, uma é bom emaranhada. É bom que o pessoal saiba que não fique ansioso achando, e também não ache que a minha cabeça não está funcionando. Não é sua cabeça que não está funcionando, não. Sua cabeça está funcionando muito bem. Pode ficar tranquilo que sua cabeça está funcionando muito bem. É porque é confuso mesmo. É porque é um Eu, emaranhado, é uma teia de aranha genealógica. Não se preocupe, não precisa pensar que a sua cabeça não está funcionando. Ela está funcionando mas muito bem. É porque é mesmo. eu passei por isso também, quando eu fui começando a descobrir todas essas pessoas, eu passei por essa confusão. A gente tem facilidade aqui de explicar porque a gente já pesquisou bastante, né? E está na árvore, está aí desenhado, vamos É, dizer assim, né? acho que uns 50% pelo menos já está desenhado na nossa mente, porque de tanta gente ver e cadastrar informações aqui, a gente acaba decorando, mas muitas vezes eu já tenho que vir aqui consultar antes de. Eu já estou Certamente. precisando, porque cresceu muito a árvore. É. Aliás, por falar nisso, né, André, até um recadinho aí para o pessoal que está assistindo aí esse vídeo. Na medida do possível, procurar mandar as informações que vocês têm aí dos irmãos, porque a árvore Exato. ela está incompleta, né? E é É, importantíssimo que ela seja completada para que a gente possa obter mais informações. Quanto mais informações tem na árvore,
mais informações elas vão aparecendo. Então, é importante também você começar a mandar informações. Olha, o fulano aí, por exemplo, o casal aí que aparece tem os filhos tais e tais, né, para dizer, com informações, pelo menos dos nomes, e aí, se possível, outras informações, como data de nascimento, local de nascimento, ou se estiver vivo, onde está morando, para que a gente possa ter assim, uma árvore um pouco É, como, mais assertiva. como vocês podem ver, a gente tem aqui uma árvore genealógica, né? Vocês veem na tela. E aqui, assim, se tem, por exemplo, aqui o casal Rosendo e Narciso, aqui que está no início, aqui, ó. E eu clico aqui nessa setinha, vai listar os filhos de Rosendo com Maria Domingos e sucessivamente. Se eu vir em outra setinha aqui do Paulo dos Santos e Marlene, por exemplo, aí vai listar os filhos e netos, e assim vai. Mas a gente só consegue fazer isso, organizar tudo isso, com o apoio de cada um mesmo, da família, porque não temos os nomes de todo mundo, não temos uma foto, né? As datas de nascimento, de falecimento, local onde nasceu, etc. É muita Verdade, informação. Então, a gente conta muito com o apoio de todos aí que tem essas informações para a gente alimentar essa árvore e deixar isso registrado, guardado para os nossos sucessores, né? verdade, Porque nós estamos tendo muito trabalho mesmo, muito, para montar isso aqui. Mas a gente tá, é um prazer grande fazer isso, porque a gente sabe que resgata a nossa história e a gente vai deixar esse legado para os nossos sucessores, netos, bisnetos. Muitos deles vão querer conhecer, né, essa árvore genealógica. E olha que alegria ele ver essas fotos, esses nomes aqui. Nossa, isso aqui era meu tio, meu bisavô está aqui, eu não sabia que ele era assim. É bom demais, é verdade, gratificante isso. é verdade. Então, o importante, né, André, a gente chegando aí ao final dessa live, é importante frisar que, além dessas informações que sejam passadas aí para o André, para mim ou para o André, principalmente para o André, que está assim, atualizando mais a árvore, e também que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, porque compartilhando o vídeo, ainda tem isso também, né, André? Com outras pessoas, essas outras pessoas vão ter informações que poderão ajudar a alimentar essa nossa árvore, né? Exatamente. E já aproveitando aqui o ensejo, né, a ocasião para convidar o pessoal a conhecer o canal aqui, Caixa de Coisas. É nesse canal que a gente vem explicando esses mistérios, essas histórias aí da família Nunes, família Narciso, família Domingos, dos nossos antepassados. Já tem muita coisa produzida aqui, publicado, o canal é novo e a gente quer fazer conhecer para toda a nossa família e parentes que a gente ainda não conhece, né, e para quem se interessa em conhecer essas informações, essas histórias. Está muito bonito o canal aqui, canal Caixa Verdade. de Coisas. Já tem alguns vídeos aí, né? Deve ter uma coisa de Sim. 15, 16 vídeos, e a tendência é que vá aparecendo mais vídeos no canal, mas depende. Então, se você que está assistindo esse vídeo aí tiver também alguma história interessante, é só fazer contato conosco aí, que a gente pensa numa maneira de você colocar a sua história, né? Para que outras pessoas possam também conhecer um pouco, né? Por enquanto, a gente está focando um pouco mais nessas histórias um pouco mais antigas, né? Mas, com o passar do tempo, algumas histórias mais recentes poderão aparecer também aí no canal, né? Eu estava lembrando um dia desse, André, por exemplo, nós tivemos a nossa família, uma família que tem assim a migração muito forte em nossa história, né? De Sim. maneira que, quer dizer, teve história do pessoal que saiu, por exemplo, o caso do meu tio Rosendo, né? Com a Maria Domingos, minha tia Maria Domingos, saíram do Ceará e fizeram o caminho inverso, voltando aí para a região de Alagoas, né? E depois também acabou tendo muitos filhos aí na região de Aracaju, hoje, né? Se encontra em Aracaju. A minha família, que saiu nos anos 50, veio para o Paraná, depois voltou para o Ceará e depois retornou, e hoje tem muita gente aqui no estado do Rio de Janeiro e na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e acabou vindo para cá. O pessoal que saiu do Ceará e foi para o Maranhão, outros que foram para o Paraná, é uma família de imigrantes. E então essas histórias, cada uma dessas histórias, elas têm
também, cada uma dessas migrações, elas têm as suas histórias, né? Histórias de superação, histórias muito bonitas para serem contadas. Claro que algumas são de histórias que às vezes as pessoas não querem divulgar, não querem colocar, não tem problema, mas há com certeza, e aí você já pode ver no canal algumas histórias sendo contadas por aqueles que são, vamos dizer assim, protagonistas, foram protagonistas dessas, dessas histórias, como é o caso aí do Agostinho Zé Neto, Totô, meu irmão mais velho, tem histórias, né? Enfim, tem muita coisa que pode ser contada, não só dessas histórias mais antigas, mas as histórias um pouco mais recentes. Tem muita gente aí, muitos nossos familiares, que se migraram de um local para o outro mais recentemente. Essas histórias, com o passar do tempo, à medida que o pessoal quiser, elas poderão ser colocadas aí para a posteridade aí no canal Caixa de Coisas. Por isso é interessante, né, André? Isso que você falou aí, a importância de estar valorizando o canal Caixa de Coisas. E aqui, ó, tem tantos vídeos emocionantes, viu, Dodô? Ou se eu encontro aqui com a prima irmã Gema, nunca se Exatamente. viram, né? O encontro de Depois, tia Francisca. mais de 80 anos que essa família não se conheciam, né? A família, a emoção, olha, minha avó, essa aqui do vídeo do meio aqui, minha avó Maria Maria Estela. Estela, tendo o primeiro encontro com a sua tia Francisca Nunes, né? Francisca Nunes, que é irmã do pai dela, Exatamente. Rosenda, Exatamente. a parte de Narciso, né? A parte do pai. Francisca Nunes, juntamente com filhos e com a nora, saíram do Maranhão, da cidade de Imperatriz, e foram se encontrar com a irmã Maria Estela lá aí em Aracaju. Em Aracaju, encontro emocionante, está tudo registrado no canal Caixa de Coisas. Tudo no Caixa de Coisas. É só digitar lá no YouTube, né? Canal Caixa de Coisas, que já vai aparecer essa imagem aqui. É só entrar, só acessar o canal. Exatamente. Tá tudo lá. É isso. André, e aí, como é que... Então, a gente fecha por aqui e vamos ver se a gente consegue também aí, né? Fica aí aberto o convite para, quem sabe, a gente fazer aí uma live aí para colocar no canal Caixa de Coisas, envolvendo outras pessoas, né? Que algumas até citadas aqui. Nós temos várias pessoas que poderão participar aí. Não vamos nem citar nomes, né, André? Porque... Mas dá para o pessoal entender que tem muita gente aí que pode estar participando desse bate-papo. Hoje, esse bate-papo sendo feito entre eu e você, mas esse bate-papo pode ser feito com mais pessoas, né? Pode estar eu, você e mais pessoas. Vamos abrir esse convite aí para quem quiser participar. Logo, logo a gente vai ter muita novidade, na verdade. Trazendo interação com familiares, tentando contar mais histórias aí para todo mundo. É verdade. E assim vai ser de forma mais fácil, porque às vezes a pessoa é em casa, mas como é que eu vou contar isso aqui, vou gravar, como é que vai fazer para mandar? De repente você vai, vamos dizer assim, nos contar a sua história aqui através de uma live, e aí a gente coloca no vídeo aí no canal Caixa de Coisas, né, André? Com certeza. É isso, então. É isso, Dodô. Beleza, então. Vamos encerrar a nossa gravação aí por hoje, né? Vamos encerrar hoje. E é isso. Tá bom. Beleza, então. Tá bom, pessoal. Até a próxima, então. Valeu, pessoal. Tudo de bom.